Oi, eu sou do sexto B e hoje eu vou explicar sobre o solo e a vegetação. O solo e sua importância. O solo é o habitat dos seres vivos. Nele se desenvolvem as diferentes formações vegetais e é dele que diversos animais tiram seus alimentos. O solo é a fonte de vida, de matéria orgânica e de minerais. Mas o que é o solo? O solo pode ser definido como a camada mais superficial da crosta terrestre. Ele é formado pela ação do intemperismo sobre as rochas, que, ao emergirem na superfície, sofrem modificações físicas e químicas. Formação e características do solo. Para conhecer o solo, é importante observar os elementos que atuaram na sua formação, como a rocha matriz, as características do relevo, as condições climáticas e a ação dos seres vivos. A rocha matriz é a rocha que origina um determinado tipo de solo. Pedogênese é o processo de formação de um solo. As combinações desses elementos geram diferentes tipos de solo. Por isso, os solos podem apresentar características variadas, como profundidade, cor, textura, disponibilidade de nutrientes, entre outras. Se cavarmos um solo para observá-lo desde a parte mais superficial até a mais profunda, vamos perceber que ele apresenta camadas diferentes. Essas camadas são chamadas de horizontes. A disposição, a composição e o aspecto dos horizontes do solo também se relacionam à sua formação, em conjunto desde o mais superficial até o mais profundo. Os horizontes compõem o perfil do solo. A formação do solo é assim. As rochas são a base de formação do solo. Elas podem ser classificadas em ígneas, metamórficas e sedimentares. Aí depois, durante milhões de anos, diversos fatores, água, temperatura, seres vivos, etc., atuam na degradação das rochas, fragmentando-as em partículas menores. Ao longo do tempo, o solo se desenvolve e se diferencia em horizontes, o A, B e C, e R. Os solos jovens são pouco profundos, sem horizontes bem desenvolvidos, cujo estágio é pedogênese e é inicial. Os solos maduros são profundos, com horizontes desenvolvidos e identificáveis. O horizonte A é a camada mais superficial formada por matéria orgânica, vegetação e restos de animais. O horizonte A é formado por minerais ricos em matéria orgânica com intensa atividade biológica. O horizonte B, camada de minerais composta de rocha alterada e com menor presença de matéria orgânica. É comum que alguns minerais se concentrem nessa camada, como o ferro. O horizonte C, a camada formada pela rocha parcialmente alterada, que está transformando em solo. E o horizonte R é a rocha não alterada, a rocha matriz ou a rocha mãe. Agora vamos explicar os tipos de solo. As características dos solos influenciam a presença da vegetação, a fertilidade para as atividades agrícolas e a ocupação humana de modo geral. O Brasil possui diferentes tipos de solo em seu território graças a combinações dos elementos que influenciam a formação do solo, segundo a Embrapa. Latossolo. Esse tipo de solo é predominante no Brasil e se distribui por todo o território, ocorrendo nas regiões equatoriais e tropicais. Pode apresentar cores avermelhadas, alaranjadas e amareladas e tem materiais mais decompostos, pois forma-se em climas quentes e úmidos, em que ocorre intenso intemperismo químico. Argissolo. O argissolo também se distribui por todo o território brasileiro, ocorrendo em diferentes condições de relevo e de clima. Esse tipo de solo é profundo e maduro, composto principalmente de argila. Por ser muito temperizado, possui pouca fertilidade natural. Apresenta cores acinzentadas, amareladas ou avermelhadas. Neossolo. A ocorrência do neossolo do Brasil é menor
que é do latossolo e argissolo, correspondente a 15% do território. Ele tem um clima mais seco e trata-se de um solo jovem e um pouco mais profundo, com boa fertilidade natural. O neossolo é formado por materiais minerais e orgânicos, com predomínio de características do material da rocha matriz. Agora vamos explicar sobre as formações vegetais. O desenvolvimento das formações vegetais está relacionado às características do solo. Além disso, está associado ao clima, ao relevo e aos seres vivos presentes em cada região. A vegetação das florestas equatoriais e tropicais é densa e a luz do sol mal consegue penetrar até o solo por causa dos dóceis volumosos. Florestas temperadas e subtropicais. Esse tipo de formação florestal ocorre majoritariamente nas zonas temperadas do planeta, situadas entre os trópicos e os polos. As florestas temperadas e subtropicais são menos densas. A maior parte de suas espécies arbóreas são decíduas ou caduciflóreas, ou seja, perdem as suas folhas durante o outono. Floresta boreal, taiga. Nesse tipo de formação florestal, predominam espécies de coníferas adaptadas ao clima frio, à neve e os solos gelados. O formato de cone na copa das árvores e as folhas em forma de agulha evitam o acúmulo de neve por longos períodos durante o inverno. Obrigado por ter assistido e tchau!